Bom dia a todos que estão entrando na live agora. Segunda live de análise dos campeonatos estaduais do público e renda, tá, pessoal? Aqui do canal Arquibancada dos Números. Primeira semana, pessoal, dos campeonatos estaduais e tivemos grandes públicos, tá? Tivemos públicos aí, estádios lotados, principalmente aqui no Campeonato Paulista. Mas pelo Brasil inteiro tivemos grandes públicos, tá? E a gente vamos analisar estado por estado aqui em nossa live, tá, pessoal? Já mandam aí, curte aí a live, pessoal que tá entrando agora, vamos curtindo, vamos compartilhando a live para chegar em mais e mais gente, tá, pessoal? Quem não segue o canal, vamos seguir o canal aí, Arquibancada dos Números. Se você é fã de futebol, esse aqui é o seu canal, pessoal. Dá uma olhadinha aqui nos nossos vídeos, tá? E aquela força aí pra gente ir crescendo a cada dia mais, pessoal. Seu like, sua curtida, seu comentário vale muito aqui, tá, pessoal? Então vamos lá para mais essa live sensacional, tá, pessoal? Vamos começar pelo sul do país, tá? Tivemos pelo Rio Grande do Sul, campeonato gaúcho, tá? No campeonato gaúcho aqui, tivemos o maior público da rodada foi Internacional 2, Novo Hamburgo 1. O Inter vencendo na estreia do seu no estadual um público pagante de 11.400 torcedores para uma renda de mais de R$200 mil, tá? O Internacional estreia com um bom público, tá? Outro bom público foi Juventude 1 e Ipiranga 1 para 3.500 torcedores, tá? 3.500 torcedores para a Juventude 1 e Ipiranga 1, lá no Alfredo Jaconi, um excelente público, tá? Lembrando que não tivemos aí a divulgação dos públicos oficiais, tá? Do jogo Guarani, 1-1 com o Moço, Avenida 0, Grêmio 4, São Luís 1, Caxias 1, e São José 0, Inter de Santa Maria também 0. Ainda não houve a divulgação por parte da federação desses públicos oficiais, tá? Ainda não saiu o borderôs das partidas. Mas o público do jogo do Inter e Novo Hamburgo foi o maior público da rodada, isso aí podemos afirmar. 11.400 torcedores, com quase 13 mil pessoas no estádio, o público presente, tá? Um bom público para a estreia do Inter, tá? Um pouco aquém, tá? Um pouco aquém. A gente espera que os estaduais aí do futebol gaúcho, o público aumente, principalmente para o Grêmio, que ainda vai jogar na rodada, não só na arena, né? Mas o público do jogo do Inter, lá no Beira-Rio, ficou um pouco aquém do que a gente espera para um grande time igual o Internacional. A gente espera que um time da Série A leve em média aí no mínimo 20 mil pessoas por jogo, mesmo em um jogo assim de início de estadual. E vamos esperar a divulgação dos bordeiros dessas partidas que faltam, para a gente analisar aí a média de público do campeonato gaúcho, tá? Saindo do futebol gaúcho, vamos para Santa Catarina, que está na sua segunda rodada, pessoal. Tivemos aí bons públicos na segunda rodada do campeonato. Se você quer acompanhar a primeira rodada, dá uma olhadinha na nossa live anterior, tá, pessoal? Nossa live anterior, tivemos aí a análise dos públicos do campeonato catarinense da primeira rodada, do campeonato cearense e do campeonato paranaense. Aqui o público da segunda rodada do campeonato catarinense, tá, pessoal? O maior público da rodada foi Criciúma 2, Avaí 1, lá no Heriberto Russi. Tivemos 6.200 pagantes, 7.400 presentes, um bom público, tá? Para uma renda superior a R$160 mil. Quer dizer, o maior público da rodada e a maior renda foi Criciúma 2, Avaí 1,
que prova que a torcida do Criciúma sempre tem uma torcida média de 5 a 6 mil por jogo nas partidas no Campeonato Catarinense. Na primeira rodada, o maior público foi do jogo Chapecoense 1, Brusque 1, 7.900. E tivemos outro grande público, Avaí 2/1, com 7.700 torcedores lá na ressacada, pessoal. Então, o jogo do Criciúma e Avaí, no geral, é o terceiro maior público do Campeonato Catarinense até o momento. Bom, seguindo aí com a rodada, o segundo maior público foi Figueirense 1, Marcílio Dias 0, para pouco mais de 5 mil pagantes, uma renda superior a 140 mil reais, tá, pessoal? Esses números vocês vão acompanhar aqui tudo nos posts do canal. Dá uma olhadinha nos posts, tá? Vocês vão acompanhar aí. A gente vai ter uma divulgação de todos os jogos, tá, pessoal? Analisando aí o público e a renda dos campeonatos estaduais do Brasil. O canal é esse, tá, pessoal? Arquibancada dos números. Vamos lá, pessoal. Terceiro maior público. O campeonato na segunda rodada foi do jogo Brusque 1, Carlos Renault 0. Pouco mais de 13 mil torcedores estiveram presentes. Seguindo, tivemos Barra 1, Joinville 0, para 1.116 pagantes, tá, pessoal? Na sequência, Concórdia 0, Santa Catarina 0, 589 pagantes. E Camboriú 2, Chapecoense 0, para apenas 316 pagantes. Analisando esses números aqui, a gente percebe que o campeonato catarinense tem sempre uma boa média de público aí por causa dos clássicos regionais que envolve Figueirense, Criciúma, Avaí, o Brusque também, a Chapecoense também, Joinville também leva bons públicos ao estádio, quer dizer, públicos geralmente acima de 5 mil torcedores. O que a gente espera, pessoal, é o aumento dessa renda com o avanço das rodadas, tá, pessoal? Desses públicos, na realidade. O campeonato é muito parelho, o campeonato catarinense, bem disputado. O que a gente espera é grandes jogos ao longo do campeonato. Vamos agora para o campeonato paranaense, pessoal, fechando a região sul aí. Vamos para analisando os campeonatos paranaenses agora no momento. E tivemos, pessoal, um grande público da rodada. A primeira rodada foi Curitiba. Curitiba vencendo aqui com um público superior a 11 mil torcedores. Isso na primeira rodada do Campeonato Paranaense. Levou 11.100 torcedores no Couto Pereira. Um excelente, maior público até então dos estaduais era do Curitiba. No dia, voltou a jogar no Couto Pereira, no empate em 2-2 com Londrina, dessa vez para um público menor, 7.693 torcedores, tá? Mas um excelente público, porque o Curitiba está jogando com o seu time sub-20, e mesmo assim, a torcida Coxa Branca comparece em grande número, tá? É só ver, por exemplo, a torcida do Flamengo, que no mesmo time sub-20 levou apenas 5 mil torcedores para a Volta Redonda. A torcida do Atlético do Paraná também decepcionou aí, levando pouco menos de 5 mil torcedores lá na Arena da Baixada. E a torcida do Curitiba vem comparecendo em grande número e é o carro-chefe aqui do Campeonato Paranaense, a torcida Coxa Branca. Parabéns aí a torcida do Curitiba, que está de volta à primeira divisão do futebol brasileiro, pessoal. Então, pessoal, vamos dar continuidade aí. Tivemos o segundo maior público, foi do Operário 1, Maringá 1 também, tá?
tivemos um público pagante de 2.429 pessoas no estádio, um público aí razoável, mas que pode melhorar. O Operário tem uma torcida grande aí e a gente torce para que o time compareça mais. O Operário, que tinha sido derrotado para o Londrina na primeira rodada, conseguiu seu primeiro ponto no campeonato para 2.429 pessoas. Cianorte 1, Atlético do Paraná também 1. Esse foi um público pequeno, mas um pouquinho superior à primeira rodada. A Cianorte joga sua segunda partida em casa. Na sua primeira partida empatou em 3-3 com o Maringá, para um público de 1.226. E agora, contra o Atlético, outro empate em 1-1 agora, para um público um pouquinho superior, 1.338 pessoas. Mas ainda é muito inferior, trazendo a média do campeonato para baixo. Cada um time do interior pega um time grande da capital, a gente espera aí um público pelo menos acima de 5.000 pessoas, 3.000 pessoas no mínimo, né? Mesmo que não seja um time sub-20. Aqui na sequência, também tivemos Foz do Iguaçu 1, Azures 1, para um público de 1.353 pessoas. E o menor público da rodada, Galo Maringá 0, Cascavel 1, para apenas 581 pessoas. O jogo entre Adrios e São Josuense ainda não teve o seu público divulgado, ainda não consegui encontrar o público, a renda desse jogo, tá, pessoal? Esperando a divulgação aí do campeonato da Federação Paranaense, que ainda, na verdade, não divulgou nenhum bordeiro de jogo das partidas, tá? Nenhum número oficial ainda foi divulgado pela Federação Paranaense, nem sei se vai. Esses números aqui são achados em sites especializados, tá, pessoal? Então, finalizando aqui o Campeonato Paranaense, sua segunda rodada, destaque novamente para a torcida do Curitiba, né? Uma média muito boa de quase 10.000 torcedores por jogo, nessas duas partidas em casa, uma excelente média de público para início de estadual, tá, pessoal? E vamos falar agora para o Centro-Oeste, tá, pessoal? Já tivemos início aí alguns campeonatos, e no Campeonato Goiano aí na sua primeira rodada, tivemos aí nas suas 6 partidas, pessoal, um público pagante de 12.459 pessoas nessas 6 partidas, para uma média um pouco superior a 2.000 pessoas por jogo. O que puxou essa média para baixo foi que a vitória do Goiás 4-0 no Goiatuba, ele, por causa da punição que ele teve uma punição, teve que jogar sem público, né, sem torcida. Os únicos torcedores, na realidade, que podiam entrar no estádio eram mulheres e crianças, e tivemos 844 presentes no estádio, mas que não pagaram ingresso, tá? Então, tivemos apenas um público total de 844 pessoas. Se a gente fosse contar essas pessoas, a média do estádio, a média também não ia subir tanto, mas a média é um pouco superior a 2.000 pessoas por jogo, tá? Sabendo que a torcida do Goiás vai em grande número, essa média aí, com o fim da punição, vai subir um pouco, mas a gente vê aí públicos aquém do esperado, mas através com o avanço das rodadas, a gente torce muito para que essa média de público aumente, e deve aumentar, principalmente liderada pelos clássicos regionais, tá, pessoal? Vamos lá para o público das rodadas do Campeonato Goiano. Pessoal, vou falar jogo a jogo, público e renda, tá? Olha só, Atlético Goianiense 2-0 no Anápolis, para um público de 4.733 pessoas, e uma renda bruta
um pouco acima de R$ 82.000. A Becate 1, Vila Nova 2, para um público pagante de 798 torcedores e uma renda bruta de R$ 28.000, tá, pessoal? Jataiense 1, Craque 1, público de 1.796, uma renda bruta de R$ 55.000, pessoal, um pouco mais de R$ 55.000. Na sequência, Napolina 1 e 1 mais 0, público de 1.736, uma renda de R$ 49.000. E, para minha surpresa, Centro-Oeste 0, Aparecidense 0, teve o segundo maior público do campeonato até o momento, para 3.396 torcedores e uma renda de R$ 135.000, a maior renda do campeonato até o momento, maior até que o do jogo do Atlético, tá? Uma excelente renda aí. Centro-Oeste 0, Aparecidense 0, um público de 3.300 torcedores, superando públicos de torcidas aí de times com mais torcidas, né? Com mais tempo na primeira divisão, como Jataiense, Anapolina, um bom público do Centro-Oeste. Goiás 4, Goiatuba 0, como foi dito, não teve público pagante, teve 844 presentes, mulheres e crianças apenas, tá? E não teve renda. Pessoal, aqui tivemos nos 6 jogos, apenas o jogo do Goiás teve déficit na renda, a renda líquida, tá? Todos os jogos se pagaram e ainda sobrou foram sustentáveis, tá, pessoal? A maior renda líquida foi do jogo do Centro-Oeste, R$ 118.000 líquidos, tá? Que sobrou para o time. E a menor foi do Abecate Vila Nova, com uma renda líquida de R$ 16.900. Isso prova que o futebol goiano, o campeonato goiano, é autossustentável, não tendo aí rendas negativas, e sim superávit todo jogo até o momento, né? Mas a gente torce que continue assim, porque os estaduais, para muitos times, são déficit, tá? E a gente percebe que não precisa ser assim, sabendo jogar, sabendo o campeonato, sabendo divulgar bem o campeonato. Campeonatos estaduais são muito importantes, tá? Para a renda e para os clubes do futebol brasileiro. Continuando aí, pessoal, tivemos o Candangão 2026 aí. Tivemos um dos maiores públicos de estreias aí, um dos maiores públicos dos estaduais saiu do campeonato do Distrito Federal. Um grande público aí para Gama 1, Real Brasília 0, um público de quase 10.000 torcedores no estádio, tá? 10.000 torcedores para assistir Gama e Real Brasília na estreia do Campeonato Candango. Mas é um excelente público, quase 10.000 pessoas. Está no top 10 dos campeonatos estaduais de maior público. Então, parabéns à torcida do Gama aí, mostrando que é a maior público do Centro-Oeste até algum momento. E parabéns à torcida do Gama. Não tivemos divulgação ainda do público de forma oficial do Brasiliense 4, Brasília 0, nem de Ceilândia 1, Sobradinho 1. Saindo, pessoal, a gente atualiza para vocês, tá? Então, como dito, Gama 1, Real Brasília 0, o público foi de 9.883 pagantes, tá? Para uma renda de R$ 182.000. Um excelente público e uma ótima renda aí para o Gama. Capital 2, Samambaia 2, para um público de 782 pessoas e uma renda de R$ 9.000, pessoal.
público aí razoável para um público, times intermediários do meio da tabela. E um dos melhores públicos aí dos estaduais foi Paranoá 0, Aruque 1. Apenas 116 pessoas compareceram ao jogo, gerando uma renda pouco superior a R$ 1.000. Esse é o segundo pior público até o momento aí dos estaduais. Paranoá 0, Aruque 1. A gente torce muito para a torcida do Gama aí comparecer, continuar comparecendo, né? E levando o campeonato do Candagão lá para cima, porque o campeonato Candango sempre sofreu com a falta de público nos últimos jogos aí, nos últimos campeonatos. Só mesmo o Gama aí consegue levar um público regular, acima de 1.000 pessoas. E a gente torce para que o campeonato aumente sua rivalidade, aumente aí, seja autossustentável, tá, pessoal? Vamos comparecer aos estádios aí, fazer aí sua festa e torcendo pro seu time. Agora vamos para o norte, pessoal. O norte aí temos o campeonato amazonense. Falta a divulgação do público aí de Manaus e Parintins, tá? Os outros 3 jogos temos público e renda aqui. Vou passar para vocês. O maior público foi no jogo Amazonas 3, São Raimundo 0, para 1.733 pessoas e uma renda superior a R$ 19.000, pessoal. Um bom público aí para a estreia do Amazonas. O Nacional, a maior torcida aí do Amazonas, levou apenas 643 pessoas ao estádio e uma renda de R$ 6.500. A vitória por 3-0 sobre o Itacoatiara. E tivemos Manauara 1, precisa do Solimões 0, para um público de 303 pessoas apenas. O campeonato amazonense é um campeonato que sempre sofreu com a falta de público também. O jogo, públicos acima de 1.000 pessoas é raro nesses campeonatos menores, tá? Menores assim, com menos investimento. A gente torce muito aí para a torcida comparecer. Falta os clubes divulgarem mais, terem como podemos dizer, um investimento maior em marketing para levar a torcida ao estádio. Tem como se reinventar sim, pessoal. Tem como a gente levar os campeonatos estaduais lotando estádio. O que vocês acham aí, pessoal? Os estaduais devem terminar, devem acabar ou devem continuar? Agora vamos falar sobre os campeonatos do Nordeste, pessoal. Os campeonatos do Nordestino. Vamos falar aí dos principais campeonatos, pessoal. E vamos começar aí pelo Baiano, Campeonato Baiano, que já teve todos os dados divulgados. Pessoal, alguma pergunta, manda aqui no chat, tá? A gente responde aí rapidinho para vocês. Vamos agora para o Campeonato Baiano, pessoal. Tivemos aqui bons públicos no Campeonato Baiano, alavancados por Bahia e Vitória, que jogaram como mandantes nessa rodada, pessoal. O maior público, não somente do Campeonato Baiano, mas do Nordeste, até o momento, o maior público foi Bahia 4, saiu de Bahia 4, Jequié 2, na Arena Fonte Nova. 18.600 torcedores pagantes, 18.746 presentes no estádio, para uma renda superior a R$ 500.000, pessoal. Excelente público aí para um time misto que jogou o campeonato pelo Bahia, a estreia do Campeonato Baiano. Mostra que a torcida do Bahia tá apostando muito nesse time, pessoal. O segundo maior público saiu do Vitória 0, Atlético de Alagoinhas também 0,
441 pagantes, para uma renda um pouquinho superior a R$ 200 mil, tá, pessoal? Terceiro maior público foi de Juazeirense 0, Bahia de Feira 0 também. Um público aí de 584 pessoas tiveram presente aí na estreia do Juazeirense em Juazeiro do Norte. Porto 3, Jacuipense 2, tivemos aí 527 pagantes, tá? E o menor público saiu de Barcelona e Galícia. Barcelona venceu o jogo por 2-0 para um público de apenas 84 torcedores, que gerou uma renda de R$ 1.180. Menor público dos estaduais até o momento. Barcelona 2, Galícia 0, apenas 84 torcedores. Muito pouca gente para assistir um jogo do Barcelona de Deus. O público Barcelona que agora vai jogar fora de casa contra o Atlético de Alagoinhas e volta a jogar em casa contra o Jacuipense dia 17 às 6h30. A gente torce aí para que o time de Ilhéus consiga aumentar esse público, essa média de público nos próximos jogos. Vamos comparecer aí, pessoal. Vamos comparecer, vamos encher esse estádio aí. Vamos fazer esse time ser forte aí, com torcida presente. A gente analisando aqui o público, tivemos um público total de 28.236 pagantes para uma média de público de 5.600 torcedores, tá? Uma boa média de público, até o momento alavancados por Bahia e Vitória, logicamente, né? Mas esse público aí, essa média pode subir. 5.647 torcedores de média de público. E dos 5 jogos só tivemos um déficit na renda no jogo Barcelona e Galícia. Uma renda negativa de R$ 5.000. Todos os jogos foram rendas positivas, tá? Então vamos lá para o Campeonato Pernambucano agora. Primeira rodada, tá? Primeira rodada do Campeonato Pernambucano. Tivemos aí Náutico 2, Maguari 0, com quase 10 mil torcedores no Estádio dos Aflitos. Um excelente público aqui na estreia do time do Náutico. Foi um público de 9.851 pagantes, tá? O segundo maior público da rodada foi Santa Cruz 3, Decisão 0, lá na Arena Pernambuco, para 5.263 pessoas. Também tivemos Jaguar 2, Sport 2, para um público de 1.998, e Retro 4, Vitória 0, para um público de 965 torcedores. Gerando aí a média de público, um público total de 18 mil, pouco mais de 18 mil pessoas, e uma média de 4.500 pessoas por jogo. Uma boa média, um pouco inferior ao campeonato baiano ainda, mas uma boa média de público aqui. De destaque negativo, a gente podemos destacar a torcida do Santa Cruz, tá? Apenas 5 mil pessoas no estádio lá. O Santa Cruz que lotou os estádios aí com públicos acima de 20 mil pessoas ano passado no Arruda. Era constante. E dessa vez apenas 5 mil pessoas, que bem que foi na Arena Pernambuco, mas mesmo assim um público muito aquém, muito abaixo do esperado. Mas a gente tem certeza que esse público aí vai aumentar no decorrer do campeonato. São apenas 8 times, sendo 3 times com grandes torcidas aí. Então a gente vamos ter com certeza um público, uma média de público bem legal aqui no Campeonato Pernambucano.
que é um dos estaduais aí que sempre leva muita gente no estádio, tá? É muito relevante esse campeonato pernambucano. Agora vamos falar sobre o campeonato alagoano, pessoal. Tivemos a primeira rodada do campeonato alagoano e tivemos uma boa média de público aqui, o maior público da rodada até o momento. CSA 3, Coruripe 0, pessoal. CSA 3-0 no Coruripe. Um público pagante de 4.738 pessoas e um público total de 6.300 torcedores. Na sequência, CRB 1, CSE 0, para um público aí de 3.840 pagantes e um público total de 5.000 pessoas. E também tivemos aí Penedense 1, Cruzeiro 0, para um público de 695 pagantes e 1.100 um público total. Desses jogos aqui, pessoal, a gente destaca os jogos do CSA aí, com mais de quase 5.000 pessoas no estádio. O CRB também levando um bom número de torcedores aí para uma estreia de campeonato. O jogo Asa e Muricy não teve ainda o seu público e renda de forma oficial divulgados, tá? Quando sair a gente divulga aqui, pessoal. O campeonato até o momento aí com esses 3 jogos com público divulgado tem uma média de 2.300 torcedores, que é uma média razoável aí para início estadual, e com o decorrer do campeonato a gente vai aumentando essa média com certeza, pois tem grandes times aqui no campeonato alagoano aí, com times com muitas rivalidades locais. Agora vamos para o Rio Grande do Norte, que a gente destaca aqui a estreia do ABC. ABC 2, Laguna 0, com 4.000 pessoas no estádio Frasqueirão. Depois tivemos o América 4-1 no Potiguar para 1.600 torcedores. Santa Cruz de Natal 0, Potiguar de Mossoró 1 para 142 torcedores. Globo 0, QFC 1 para 114 torcedores. Então a gente percebe que a renda vai ficar, a média de público vai depender muito do América e do ABC. Nessa rodada aqui tivemos um público total de 5.900 torcedores para uma média de 1.400. Muito abaixo. Eu esperava mais público aqui do América, um público aí pelo menos superior a 3.000 pessoas no jogo, apenas 1.600 compareceram, o que gerou uma renda ainda negativa de R$12.000 negativos, tá? Na estreia do América. Um público muito abaixo, apenas 1.600 torcedores. A América tem uma torcida imensa aí no Natal. A gente torce muito aí que a torcida americana compareça. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, torcida. A ABC tá levando 4.000, 3 vezes mais torcedores que vocês, quase. Vamos lotar o estádio aí, pessoal. Vamos lá. Agora aí, vamos para, na sequência, o Cearense. O Cearense está na sua segunda rodada. A primeira rodada do Cearense, já foi falado aqui, tivemos um público total de 3.185 pessoas nos 4 jogos, tá? A primeira rodada, que não contou nem com o Ceará e nem com Fortaleza. Na sua segunda rodada, com Ceará e Fortaleza, a média, o público dobrou praticamente, 7.192 torcedores total, tá? Os 4 jogos, 7.192 torcedores estiveram no estádio. E uma média aí de 1.800 torcedores por jogo. Lembrando que nem Ceará nem Fortaleza jogou em casa como mandante ainda, tá? Então, relativamente, essa média de público vai subir de acordo com o público desses 2 grandes do estádio, 2 grandes times do estado do Brasil aí, Ceará e Fortaleza jogando como mandante, tá? Então vamos lá para os públicos da segunda rodada do Campeonato Cearense.
O jogo Floresta 0, Ceará 1, 2.771 torcedores estiveram presentes no estádio. O jogo Ferroviário 0, Fortaleza 0, 3.577 pessoas no estádio aí para assistir Fortaleza, Ferroviário e Fortaleza, que aconteceu no Presidente Vargas, tá? Quixadá 1, Maracanã 0, 655 torcedores. E Maraguape 1, Tirol 0 para 189 torcedores. Os campeonatos cearenses estão apenas iniciando agora, pessoal. Essa média de público do campeonato aí, um pouquinho superior a 1.500 torcedores. Então, a gente torce muito aí para que os jogos do Ceará e do Fortaleza tenham públicos aí acima de 10 mil torcedores para alavancar essa média de público do campeonato, que está muito aquém. Acho que é o estadual do Nordeste aí que começou. Está muito aquém aí das suas possibilidades. Está abaixo de todos do Rio Grande do Norte, do campeonato alagoano, até o momento. Lembrando que o campeonato sergipano, pessoal, a gente ainda não tem a divulgação do público e renda aí dos jogos oficialmente pela federação, tá? Assim que tiver, a gente vamos atualizar vocês. Então, vamos continuando agora, vamos para o Sudeste, pessoal, para aqueles campeonatos que tiveram maiores médias de público até o momento, que é o Mineiro e o Paulista, tá? No Campeonato Mineiro tivemos aí o Uberlândia levando aí quase 10 mil torcedores no seu estádio aí, um empate 0-0 com a Tubense. Um público sensacional, surpreendente aí. Quase 10 mil pessoas, 9.949 torcedores torcendo aí, empurrando o Uberlândia aí no campeonato estadual. Um excelente público, surpreendente até o momento, tá? Esse público aí é top 10 do Brasil até o momento, os maiores públicos dos estaduais, tá? 9.949 torcedores contra um time aí, não era contra o Cruzeiro, não era contra o Atlético, era de torcedores do Uberlândia mesmo, aí, sensacional, tá, pessoal? No jogo Itabirito 0, Democrata 1, um público de 642 pagantes. Na sequência tivemos URT 0, Norte 0, para um bom público de 4.260 torcedores. E agora vamos para os grandes, né? Atlético Mineiro 1-1 com o Betim, 18.340 torcedores, uma renda aí de R$ 759.929, pessoal. Um excelente público e uma excelente renda aí na Arena MRV, pessoal. E o maior público aí, o segundo maior público até o momento nos estaduais do Brasil é Cruzeiro 1, saiu de Cruzeiro 1, Pouso Alegre 2, lá no Mineirão, pessoal, 35.139 pagantes e uma renda de R$ 1.039.000. Grande público, excelente renda. Esse 1 milhão, renda líquida, foi de 877 mil, uma excelente renda aí, líquida, para o Cruzeiro, que precisa, que está investindo muito alto, e precisa muito da presença dos torcedores, pessoal. Ainda não tivemos divulgado de forma oficial o jogo América 3, Atlético 0. Assim que sair, a gente divulga aí para vocês, pessoal. Até o momento, temos uma média de público aí de 11.388 torcedores. Uma média aí, a maior média de público no futebol dos estaduais do Brasil é do Campeonato Mineiro até o momento, pessoal. Uma excelente média aí. Já tivemos mais de 2 milhões de renda bruta. 2.130.000 de renda aí no Campeonato Mineiro.
Campeonato Mineiro que começa aí com grandes públicos, mas a maior surpresa aí, o Cruzeiro levando 35 mil, o Atlético levando 18, o Uberlândia levando quase 10, Itabirito quase mais de 4 mil torcedores. Quer dizer, mostra o investimento sendo feito e a torcida apoiando cada vez mais, que mantém os times assim ativos, com certeza, os torcedores. Um time não consegue ser grande sem a presença da torcida, pessoal. Então vamos comparecer aos estádios aí, lotando os estádios do Brasil inteiro. Pessoal, agora vamos falar do principal campeonato estadual do Brasil e o campeonato aí dos milhões. Tivemos aqui, pessoal, nos 8 jogos do Campeonato Paulista, da estreia do Campeonato Paulista, a primeira rodada, um público aí pagante de pouco mais de 80 mil torcedores e uma média de público de 10.200 torcedores por jogo. Sensacional, pessoal. Casa cheia. Tivemos casa cheia. Corinthians e Ponte, Santos e Novo Horizontino, grandes públicos aí em Mirassol e São Paulo, Guarani e Portuguesa, Guarani e Primavera também, um grande público, e Portuguesa e Palmeiras. Quer dizer, sensacional, pessoal. E uma renda aí nos 8 jogos de 5 milhões de reais. 5 milhões de reais nesses 8 jogos, quer dizer, um campeonato milionário com cifras milionárias que movimenta milhões e milhões a cada rodada, pessoal. Vamos lá para o público e a renda de cada jogo. Começando aí, São Bernardo 4, Capivariano 0, um público pagante aí de 1.175 pessoas e uma renda de 28.500. Na sequência tivemos Santos 2, Novo Horizontino 1, para um público na Vila Belmiro, pessoal, 13 mil torcedores, 13.091 torcedores e uma renda de 879 mil reais. Portuguesa 0, Palmeiras 1, o primeiro clássico do campeonato. Tivemos um público pagante de 9.624 pessoas e uma renda de 822.900 reais. Guarani 1, Primavera 1, grande público lá no Brico de Ouro, para 6.566 torcedores, pagantes, tá? 7.400 em público total e uma renda de pouco mais de 150 mil reais. Vero Clube 0, Botafogo 0. Lá em Rio Claro tivemos um bom público aí de 3.225 e uma renda de 162 mil reais. Em Bauru tivemos Noroeste 0, Red Bull Bragantino 1, um público de 3.152 e uma renda de 149.850 reais. Mirassol 3, São Paulo 0. Lá em Mirassol, um massacre do time de Mirassol, que vem embalado aí da ótima campanha no Brasileirão. Um excelente público de 8.167 pagantes para uma renda de 394 mil reais. Pessoal, esse aí gerou um público total. Faltou Corinthians 3, Ponte Preta 0. O maior público do ano até o momento. A maior renda do ano até o momento pertence ao Corinthians na sua estreia na Arena Neoquímica. O Corinthians levou 36.802 torcedores, que gerou uma renda de 2.400.000 reais. Desses 2.400.000, o Corinthians teve como renda líquida de 1,5 milhão de reais. O que prova, pessoal, que a torcida do Corinthians comparece e muito. E é exemplo aí para ser seguido pelas outras torcidas do Brasil inteiro, pessoal. Um público de estreia, 36 mil torcedores, segundo o maior público do ano aí. O maior público do ano, superando a torcida do Cruzeiro aí, que levou a 35 mil torcedores no estádio. O Campeonato Paulista continua muito forte,
com grandes jogos, com grandes públicos e com grandes rendas. Que prova que o Campeonato Paulista não é à toa que o Campeonato Paulista é o estadual que melhor paga e paga bem. Cada um dos grandes aí ganha 35 milhões de reais, fora premiações milionárias para o campeão e por passar de fase. Quer dizer, é muito relevante o Campeonato Paulista, muito forte. E a gente conta aí com cada vez mais torcedores nos estádios, enchendo aí as arenas, nos estádios do interior também. Pessoal, essa foi. Tivemos também aí para encerrar um jogo isolado aí do Campeonato Carioca. Lá em Volta Redonda, o Flamengo, com o seu time sub-20, empatou em 1-1 com a Portuguesa, para um público aí de 4.911 torcedores e uma renda bruta de 174 mil. Ok, que é um time sub-20, mas é muito pouco torcedor para o Flamengo, a maior torcida do Brasil, a maior torcida do Rio de Janeiro. Quer dizer, a gente esperava aí estádio lotado a cada dia. O Flamengo não tem coragem de jogar no Maracanã. Pessoal, é time sub-20, mas o Flamengo tem torcida. É estadual. Será que o Carioca perdeu tanta relevância assim para o time do Flamengo? Imagino que a torcida vai para o estádio, sim, se tiver uma boa divulgação, tiver um bom marketing aí da torcida. Igual o Corinthians vai, igual o Cruzeiro foi, igual o Atlético Mineiro foi. O que não pode acontecer são públicos assim irrisórios para a maior torcida do país, com apenas 4.900 torcedores. É muito pouca torcida para o Flamengo. E não tem essa desculpa ser time sub-20 não, porque o Curitiba também está jogando com time misto. Nos estaduais aí o Bahia jogou com time misto, com times com sub-20, o Atlético Mineiro, todos os times, o Cruzeiro. Quer dizer, é início de estadual e a torcida tá lá presente, pessoal. O Flamengo tem o pior público até o momento aí dos mandantes, dos times da Série A, é do Flamengo. 4.900 torcedores é muito pouco, entendeu? É jogar dinheiro pelo ralo, literalmente, aí, não aproveitar os jogos para ter um público superior e maior. Pessoal, encerrando aqui a live, tá? A gente conta aí com vocês aí, assina o canal, curte o vídeo também, pessoal. Aí vamos fazer esse canal crescer aí cada dia mais. A gente vai fazer uma próxima live na próxima terça-feira também, tá? Ou a qualquer momento aí que tiver alguma atualização aí de público e renda, tá, pessoal? Precisando de fazer na sexta também, que quarta-feira agora tem jogos dos estaduais no meio da semana, tá? Então, possivelmente na sexta eu posso fazer outra live, a depender do tempo aí. O canal tá começando agora, pessoal. Conto com vocês, vamos aí divulgar o canal, vamos curtir. Se você gosta de números, se você gosta de futebol, você acompanha o seu time, você acompanha aqui também, tá? Com aqui bacana dos números. A gente vamos divulgar o futebol aí do Brasil inteiro, divulgando aí torcidas, média de público, vamos também passar gols. Dá uma olhadinha nos shorts, nos vídeos do canal também, vamos curtir aí e fazer esse canal crescer aí a cada dia mais, pessoal. Conto com vocês. E é isso aí, pessoal. Então não esquece de